Ei, tudo bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você sobre um tema que muitas pessoas têm me perguntado. Algumas pessoas me perguntam, musicalização. Musicalização é só para criança? E eu quero conversar um pouco com você a respeito disso. Na minha concepção, não. Musicalização não é uma atividade só para crianças. Musicalização é uma atividade que ajuda pessoas que nunca estudaram música a compreenderem melhor a parte de alfabetização musical, a linguagem musical. Então, da mesma forma que a gente tem a escola, a pré-alfabetização de crianças nas escolas, a gente poderia considerar que a musicalização seria uma pré-alfabetização, musical. E nesse sentido, a musicalização ela sempre teve um cunho muito voltado para o lado lúdico, mas mais do que o lado lúdico é a questão vivencial, a questão de você ter uma experiência que ajude você a aprender música melhor. Então, vivências que ajudem você a compreender melhor a linguagem musical, de tal forma que quando você for aprender a ler e escrever música, você já tenha muitos parâmetros resolvidos na sua cabeça. Então, para mim, musicalização é isso, ela é uma atividade que compreende um processo de pré-alfabetização musical. Então, você pode ser criança ou adulto e a gente pode estar trabalhando nesse viés, nesse formato, pensando nesse objetivo final, que seria efetivamente a alfabetização musical, aprender, ler e escrever música, Por que é tão importante aprender, ler e escrever música? Eu tenho uma experiência, com a minha filha, inclusive, que teve todo um processo de musicalização que não estava ligado à leitura musical. Então ela aprendeu a tocar um instrumento dela, o piano e violão e a cantar e tudo mais, sem ter uma leitura musical efetivamente, sem aprender a ler música. Mas chegou um momento que ela sentiu a necessidade de aprender a ler e escrever música. E ela colocou de uma forma muito legal, que é assim, a música acontece no tempo. E o único jeito que eu tenho de congelar ela na minha frente é através da partitura. Quer dizer, eu tenho uma fotografia da música que eu posso ir lá e falar, esse pedacinho eu não sei fazer direito, então eu vou treinar melhor esse pedaço. Ou essa parte eu não tinha compreendido dessa forma, não tinha feito análise dessa forma dessa música. Mas agora, olhando para ela, paradinha aqui na minha frente, eu consigo organizar as minhas ideias e consigo ter uma compreensão melhor. Então aí ela entendeu essa necessidade da escrita e da leitura musical a partir de uma vivência que ela teve. Porque ela tocava o instrumento dela, então para tocar coisas muito simples, ela se virava super bem. Mas a partir do momento que ela se apaixona por uma canção do Schumann, ou por uma peça de Chopin, ou por uma peça de Beethoven, se apaixona por essas coisas e quer tocar, e ela está ainda num momento de desenvolvimento que ela não consegue gravar na memória toda e tirar isso de uma vez, de repente ler passo a passo e construindo essa música dentro da cabeça dela, dentro da capacidade motora dela de realizar no piano, isso tudo ajuda na ampliação do seu relacionamento com a música e até com a profundidade de lidar com músicas e com peças mais complexas. Então ela percebe isso a partir do momento que ela começa a querer ouvir outras coisas, a se aprofundar e aí ela começa a ver que sem ler fica muito difícil. É a mesma coisa que você querer ler um romance, e querer absorver cada parte do talento daquele escritor e você não poder porque você não sabe ler, você fica dependendo da interpretação de alguém ler para você ou de alguém filmar aquilo para você, mas você nunca vai ter a sua leitura, porque você está dependendo do outro, de uma outra fonte,
Então eu acho que é muito legal isso, porque ela teve esse processo de musicalização, afinal de contas tá dentro da casa de uma pessoa que é musicista, e aí de repente tem à sua disposição piano, violão, um monte de flauta, então ela cresceu em volta disso, de gente tocando, vendo recital, é um ambiente que é um ambiente musicalizador, né? Então, quando a gente fala de educação musical para criança, de musicalização para criança, a gente pensa muito nesse lado das experiências, mas muito do lado lúdico também. E não significa que você não possa ter experiências lúdicas com música divertidas, brincadeiras que ajudem na compreensão da linguagem musical a partir de jovens e adultos que nunca tenham estudado música antes. É que com a criança a gente se dá o luxo de fazer jogos e brincadeiras musicais com melodias muito simples, com coisas de uma nota, duas notas. E eu vejo que muitos professores e muitos alunos adultos também não se propõem a fazer esse trabalho, né? Eles querem já sair tocando. Então tem muita gente que chega e fala assim, mas eu só queria aprender a tocar uma música. Eu só vim estudar porque eu queria aprender a tocar uma música. E aí você começa a falar de alguns conceitos que essa pessoa deveria ter e não tem para aprender música. E aí às vezes eu gosto de fazer muito uma experiência assim, eu pergunto para o aluno assim, tá bom então, o que é ritmo para você? Aí eles me falam assim, ritmo é compasso, ritmo é se é rápido ou se é lento, então confundem tudo. Ritmo com andamento, compasso, com pulsação, fazem uma miscelânea, porque a gente tem essas palavras soltas na cabeça, as pessoas ouvem e e abstraem, né? O que será que é isso? Deve ser isso, né? Deve ser tal conceito. Então eu gosto muito de falar que na musicalização de adultos a gente tem que proporcionar vivências, obviamente, experiências, né? Com o próprio instrumento, mas que vão construindo tanto essa possibilidade de compreensão da linguagem musical como um todo, independente de você ter a escrita primeiro, porque eu ainda acho que é aquele nosso velho método, né? Você primeiro aprende a falar, para depois aprender a ler e escrever, né? A criança quando vai para a escola com 5 anos, agora vão mais cedo, né? Com 3 anos já estão lá na educação infantil, o que acontece? Já vai com um vocabulário, com uma experiência. E tem gente que vai para a música muito cru, né? Que não teve a possibilidade de atividades musicalizadoras, né? Com criança é fácil entender o que são atividades musicalizadoras. A gente fala até de atividades musicalizadoras com bebê, que é dançar com o bebê, que é cantar para ele, que é pôr música para ele ouvir. Mas aí como é que você vai fazer isso numa aula de adulto? Você vai dançar com um aluno adulto? Você vai você vai cantar para ele? Você vai botar música para ele ouvir? Na verdade, poderia fazer tudo isso e muita gente faz. E eu mesma faço. Mas tem gente que não faz, que se sente intimidado, que se sente que seria uma coisa de infantilizar, né, o aprendizado, e não é isso. Eu acho assim, que a gente tem que dar nome aos bois. Eu acho que musicalizar é justamente dar nome aos bois, falar o nome certo das coisas. Então, no que tange a questão da musicalização como um todo, para mim 2 palavras são fundamentais, né? A palavra vivência e a palavra reconhecimento, né? Ou seja, identificar, reconhecer e viver. Então, quando eu tô fazendo um trabalho com o meu aluno, eu quero, por exemplo, que ele seja capaz de ouvir a música de uma forma um pouco mais analítica, menos afetiva, porque no começo, quando você vai ouvir uma música com o aluno, a primeira coisa que ele fala é se a música é bonita ou feia, ou triste ou alegre, né? Partiu daí quando você fala, bom, além de triste ou além de feia, ou
o que mais que você pode me dizer dela? Aí eles começam a embatucar porque falta repertório, né? Então a musicalização tem a ver com essa criação de um repertório, né? De entender um repertório de palavras, de símbolos, de conceitos que vai ajudá-lo na compreensão musical de uma forma mais efetiva, para que ele possa identificar futuramente na partitura essas coisas das quais a gente vai estar falando. Então muita gente pergunta para mim, bom, mas o que você trabalha como conteúdo na musicalização, tanto de criança quanto de adulto? Uma das primeiras coisas que eu gosto de trabalhar no processo de musicalização são as propriedades do som. E muita gente estuda a propriedade do som como primeiro tópico, mas depois não entende, não consegue entender qual é a relação que essas propriedades do som têm a ver com a música. Eu noto que os alunos, quando eles chegam, eles até conhecem propriedade do som, mas aí quando eu pergunto, bom, o que tem a ver a propriedade do som com a linguagem musical? Aí eles embatucam, não conseguem me responder. E é justamente essa ponte que eu acho que é o grande pulo do gato da musicalização. É quando o aluno consegue entender, a partir das propriedades do som, como elas se transmutam, se transfiguram na linguagem musical. Então eu gosto de pensar nisso, de falar sobre isso com os alunos e de fazer vivências, de trabalhar exercícios e vivências das mais variadas possíveis, tocando. Eu sou professora de flauta, todo mundo sabe que eu sou flautista em primeiro lugar, né? Toco tanto a transversal quanto a flauta doce, mas a flauta doce é realmente a minha grande paixão e o meu instrumento forte, né? Um instrumento que eu tenho forte para mim. Então, eu dou aula de flauta para os meus alunos, eu uso a flauta, mas eu não uso somente a flauta na minha aula. O aluno tem acesso ao piano, ele tem acesso a xilofones, a instrumentos de pequena percussão, a gente ouve música junto, quer dizer, construir esse processo, aliás, é o que eu mais gosto de fazer, justamente construir esse processo da alfabetização musical, partindo da musicalização. E aí eu acho assim, que quando a gente começa com, por exemplo, com o ritmo, né, com a questão da duração, com a propriedade do som, duração. Quando eu trabalho com duração, eu estou falando do quê? Eu estou falando se o som é longo, se o som é curto, num primeiro momento. E esse som longo e esse som curto vão me levar a compreender o que é ritmo lá na frente. Quando eu trabalho com altura, se o som é agudo ou se o som é grave, eu vou fazer com que meu aluno entenda que existe entre o agudo e o grave um percurso desse som, né? Que pode ser percorrido. E se tem um percurso, tem uma direção. E que essa variação de altura, né? De sons agudos e graves vão me gerar a questão da melodia lá na frente. Quando eu falo para o meu aluno se um som é forte ou fraco, quando eu trato da propriedade do som intensidade, quando eu começo a trabalhar com as questões interpretativas e falar para o aluno que existe um caminho entre o forte e o fraco, né? Um crescendo e um decrescendo, nesse sentido, né? Eu estou falando para ele questões que vão se transfigurar lá na frente, que vão se revelar na frente lá na música como dinâmica, né? Como a questão da expressividade. E quando eu falo de timbre, ou seja, da fonte geradora do som, daquele instrumento que está gerando aquele som, quem é que está fazendo o som, eu vou falar para esse aluno lá na frente do quê? Dos agrupamentos instrumentais. Então, qual é a diferença entre uma banda sinfônica e uma orquestra sinfônica, por exemplo, né? Que instrumentos tem numa banda sinfônica que não tem numa banda sinfônica, que tem numa orquestra sinfônica? Então, esse tipo de refinamento, de conhecer, e como é que ele vai conhecer os instrumentos a partir do momento que eu apresentar individualmente cada um desses instrumentos? Então, quando eu falo
de propriedade do som, se eu não faço esse caminho e essa ponte entre altura, melodia, duração, ritmo, intensidade, dinâmica e timbre, agrupamentos instrumentais, se eu não faço essa ponte, às vezes a gente pensa que o aluno é capaz de fazer sozinho, e não é, porque não tem essa vivência, não tem esse processo diário de análise. E aí quando você começa a ouvir música pensando nisso, é diferente. Quando você ouve uma música com um aluno, mesmo que seja uma peça orquestral, né? E que você consegue cantar a melodia com esse aluno e ele consegue entender essa melodia, e aí você fala, onde é que tá essa melodia agora aqui nesse exemplo que a gente está ouvindo? Ah, tá nos violinos, ótimo. Então ele conhece o timbre do violino e ele sabe que a melodia principal tá lá nos violinos. Se ele é capaz de cantar a melodia, eu posso pedir para ele, então agora me bate o ritmo dessa melodia, né? E ele vai bater o ritmo, e ele vai conseguir separar o ritmo da melodia. E isso são atividades que na educação musical, que na musicalização são muito importantes, né? Quando eu canto uma canção, quando eu sou capaz de separar a melodia do ritmo, quando eu sou capaz de bater o ritmo dessa canção. E a partir do momento que eu canto a melodia, eu começo a perceber se esse som subiu, se esse som desceu, se esse som ficou no mesmo lugar, se a nota está se repetindo, para onde esse som está indo. Eu estou trabalhando com essa propriedade da altura e estou trabalhando com essa direção do som. E com isso eu estou desenvolvendo a percepção auditiva desse meu aluno a ponto de quando ele for escrever, ele vai saber quais são os nomes daquelas notas, né? Porque eu já posso ensinar os nomes das notas antes, né? E posso trabalhar com ele essa coisa de vamos escrever então a partitura disso. Então se eu passo pá, 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 né? E aí eu coloco o nome das notas, si, do, ré, do, si, lá, sol. Ou se eu fizer pá, 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 ficou no mesmo lugar, pá, subiu, pá, ficou no mesmo lugar, pá, desceu, desceu, pá, ficou no mesmo lugar, pá, né, subiu, pá, pará. Quando eu começo a perceber a direção, e aí eu começo a pôr nome, não? Si, do, ré, do, si, lá, sol, lá, si, lá, né? O que eu tô fazendo? Eu tô já entendendo que nota é. Se eu ponho o meu aluno, ele não é capaz de tocar isso no piano, ele não é capaz ainda de tocar isso na flauta, mas ele pode tocar num xilofone que tem a nota lá escrita, e ele vai perceber isso. Quer dizer, eu já estou fazendo um trabalho de musicalização que é um pulo para ele começar a escrever, porque ele sabe o nome das notas, ele sabe qual é o ritmo, ele sabe se a nota ficou no lugar, subiu, desceu, ele vai conseguir escrever. E o objetivo é justamente esse na musicalização, né? Uma coisa que eu gosto de brincar, e eu já falei isso aqui outras vezes, é que o mais louco dessa história é que da musicalização e da educação musical como um todo, quando eu estou trabalhando já com a educação, com a alfabetização musical, a coisa mais legal é pensar assim, que eu, quando ouço a música, eu consigo enxergar a partitura. E quando eu vejo a partitura, eu consigo ouvir internamente aquilo que está escrito. Então é a brincadeira de eu ouço com os olhos e enxergo com os ouvidos. É uma coisa meio maluca. Mas essa brincadeira que eu costumo falar é a coisa mais séria que tem. Então, na musicalização, é a gente trabalhar todo esse processo, toda essa possibilidade de dar para o aluno conseguir fazer isso. Ou seja, da mesma maneira quando eu falo para você, casa, você vê a casa na sua frente.
E quando eu falo escreva a casa, você vê a palavra, você vê a casa também. Então é a mesma coisa com relação ao aprendizado musical. Você tem que dar esse repertório, né? A criança nasce dentro de uma casa, ela vive dentro de uma casa. Quando ela escreve a palavra casa pela primeira vez, quando ela aprende que C-A-S-A vai dar casa, né? Quando ela fala casa, ela vai ter já não só a sonoridade da palavra casa, mas todo o significado que contém esta palavra. Toda a imagem, todo o conceito está ali embutido. E é isso que eu acho que a musicalização faz. O processo de musicalização, ela dá todo esse conceito, ela embute tudo ali dentro e faz com que você efetivamente, quando for ouvir uma música, você vai ser capaz de dizer muitas coisas sobre ela. Não só se ela é bonita, feia, alegre ou triste, mas você vai poder ouvir a música e vai poder perguntar para o seu aluno quais os instrumentos que estão tocando. E ele vai ser capaz de dizer qual é a melodia dessa música e ele ser capaz de cantar. E aí você diz para ele, bate o ritmo desta música e ele é capaz de bater. Agora marque a pulsação e ele vai ser capaz de marcar a pulsação. Agora diga para mim qual é o acento forte dessa pulsação ou desse ritmo que você está ouvindo. Onde está o tempo forte? Aí ele vai bater o tempo forte. E aí você vai dizer, então você pode me dizer se esse ritmo é binário, ternário ou quaternário? Ou seja, se tem um forte e um fraco, é binário. Se é um pulso forte e 2 fracos, é ternário. Se é um forte e 3 fracos, é quaternário. Quer dizer, ele vai dizer para mim, então esse ritmo é de característica quaternária. Então ele já consegue falar isso de ouvir, de escutar. Aí se você sabe dizer se a música é quaternária, ternária ou binária, ele vai ser capaz de contar quantos compassos tem essa melodia. Ele vai ser capaz de contar, porque é só contar a quantidade de tempos fortes que ele vai chegar na quantidade de compasso. Então ele vai saber dizer isso tudo que eu estou dizendo para você sem escrever ainda, mas sendo capaz de ouvir, né? E ainda se é binário, ternário, quaternário, ele pode ser capaz de reger um binário, um ternário, um quaternário, né? Mesmo sem ser capaz de escrever, mas ele é capaz de perceber, ele reconhece. Porque a hora que ele for escrever, ele vai saber que o nome das notas ele vai botar no pentagrama, aí colocar no pentagrama é fácil, fazer a divisão dos compassos é fácil, e a dificuldade talvez maior que seja talvez escrever o ritmo. Mas aí a gente começa a trabalhar com a leitura rítmica a partir de coisas muito simples, de som longo e curto, lembrando que o longo vale sempre 2 curtos. E essa proporção de dobro e metade está presente em toda a construção do aspecto rítmico. Tudo foi construído pensando nessa relação de dobro e metade. Então, a partir do momento que você tem isso e que você consegue falar disso para o aluno e experienciar isso, mesmo sem que ele leia, mas que ele seja capaz de perceber isso auditivamente, para ele ler é um pulo, porque vai estar tudo lá. Como que você vai ensinar uma pessoa a ler e escrever sem ensinar vogal e consoante e aí sílabas e palavras e sílaba tônica? Como é que você vai ensinar? Você tem que ensinar essas coisas antes. Lembrando que lá na escola, para aprender a escrever, a gente ainda faz exercício de coordenação, né? Aqueles exercícios de escrever, fazer um monte de minhoquinha, zigue-zague,
preparar o corpo para fazer. Agora, eu posso estar ensinando o meu aluno a tocar um instrumento fazendo essa pesquisa. Vamos fazer pesquisa de propriedades do som no seu instrumento. Qual é o som? Vamos procurar os sons graves, vamos procurar os sons agudos, vamos procurar som forte, vamos procurar som fraco, vamos perceber bem o timbre do seu instrumento, vamos ouvir gravações que tenham no instrumento que você está estudando, para o aluno conseguir perceber a relevância desse aprendizado. Por que tem muito aluno que fala, eu quero estudar música, mas eu não quero aprender a ler partitura porque é muito complicado? Porque ele não percebe a relevância. E quem é que tem que mostrar isso? Somos nós, os professores. E a partir do momento que ele percebe isso, a partir do momento que ele começa a ver assim, eu posso tocar a musiquinha que toca lá no rádio com 3 acordes, tudo bem, ou com 2 acordes, tônica e dominante. Eu vou seguir, vou fazer a musiquinha, porque com 3 acordes você pode tocar quase tudo, né? Tudo que você quiser. Agora, você vai precisar de mais profundidade, de maior conhecimento para tocar coisas mais complexas. E é assim, você começa lendo, sei lá, a galinha bota ovo, entendeu? Você começa lendo a palavra ovo, né? E aí você começa a ver que tem lá uma coisa, bota ovo, a galinha bota ovo, você começa a montar a frase. Mas vai chegar no final que você está querendo ler romance, você está querendo ler tese, você está querendo ler artigos. A mesma coisa acontece com música. Você começa com musiquinhas de 2 notas, de 3 notas que o aluno é capaz de ouvir, reconhecer, reproduzir, inventar em cima daquilo, criar em cima daquilo e ir ampliando o repertório. Vai chegar um momento que, como a minha filha, ele vai dizer, eu preciso aprender a ler melhor, porque só isso não me satisfaz, eu quero tocar uma peça mais complicada e eu não consigo estudar, porque eu fico dependendo da minha memória ou da gravação ou do YouTube. Mas se eu tiver aquilo escrito e decodificado, eu posso pegar aquele pedaço que eu tenho dificuldade e treinar e contextualizar com o que vem antes, com o que vem depois. Ler uma partitura significa ter a possibilidade de enxergar um quadro da música, né? E a música tem essa coisa, ela acontece no tempo. Não tem como você parar. Depois que você tocou, ela acabou. Você tocou uma nota, ela já terminou. Então você ter a partitura é como se você tivesse um tubo de ensaio para ver é o lado científico da coisa. Então eu acho muito importante a gente mostrar isso. E eu acho que nas aulas de musicalização são essas as atividades que a gente tem que fazer para efetivamente fazer com que o aluno aprenda, né? E com isso ele vai saindo de uma apreciação musical puramente afetiva, como eu disse no começo, e vai para uma apreciação musical mais técnica, mais intelectualizada, né? Que vai também preenchendo a sua necessidade de aprofundamento, né? E sempre trabalhando a questão da criação, porque a gente não aprende a ler e escrever simplesmente para traduzir a música que grandes compositores fizeram, mas também para registrar as nossas ideias musicais, os nossos desejos musicais. Então, por isso que eu acho que, com esses exemplos que eu dei, que você dá uma aula de instrumento focada na técnica do instrumento é muito pouco. Você tem que trabalhar essa ampliação desse universo desse aluno, né? Porque muita gente acha que música tá ali no instrumento, né? O instrumento revela, mas a música ela não tá só ali, né? O instrumento, como o nome já diz, é um instrumento para se acessar. Mas vamos supor que você vá ser cantor, né? E para cantar você precisa também ter essas referências todas dentro de você.
né? Cantar as notas, saber onde tá, onde fica cada som, como dominar a técnica do seu instrumento, né? Que é o seu corpo, mas também entender a linguagem como um todo. Isso vai proporcionar para você mergulhos mais profundos, vai ser mais interessante e mais divertido trabalhar com música. Então, respondendo a pergunta, não, musicalização não é só para criança. Musicalização é para todo aquele que pretende entender um pouco mais e aprender sobre educação musical. E eu acho uma pena que os adultos tenham tão poucas vivências e fiquem ligados naqueles livros teóricos que às vezes dizem muito pouco para ele acaba não entendendo por que ele está estudando tudo aquilo. Então, eu gosto de pensar dessa forma e espero ter contribuído um pouco para que você pense mais a respeito disso. Olha, se você gostou, deixa lá um recadinho no By Cristal Veloso, no meu canal, no YouTube, ou então no Facebook ou no Instagram, By Cristal Veloso. Deixa lá o seu comentário e a gente volta a conversar um pouco mais sobre outros assuntos. E se você tiver alguma dúvida ou algum assunto que você queira falar sobre educação musical, deixa lá, tá bom? Aí você me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês aqui. Um abraço e até a próxima!